Bom dia a todos os meus seguidores. Saudações do professor de História Alexandre Celdes, professor de História residente em Goiânia. Hoje são 29 de outubro de 2016, agora são 10 horas e 13 minutos. E o tema deste vídeo é Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Há um certo tempo, vocês sabem que houve uma... O pessoal gosta de usar a palavra treta na internet, né? Uma desavença entre eu e o professor Nando Moura, professor de música, o que tem uma banda de guitarra, salvo engano ele é guitarrista, e ele me xingou de várias coisas, disse que eu sou moleque, me comparou a nazistas e fascistas do YouTube da vida, porque eu defendi e defendo o Augusto Pinochet, e a origem dessa discordância entre eu e o Nando Moura é o posicionamento dele em relação ao que houve no Chile. Segundo o professor Nando Moura, o Augusto Pinochet destruiu o Chile, o povo chileno odeia o Augusto Pinochet, e segundo o guitarrista Nando Moura, além de ter destruído o Chile e ser odiado pela população daquele país, o Augusto Pinochet, ele era um fascista, um nazista, um fascista, um nazista, algo do tipo. E pessoas como eu, segundo ele, segundo o professor Nando Moura, devem ser execradas da vida pública, porque nós estamos defendendo a ditadura, e ditadura é ruim, e eu sou um rapaz mau, o professor Celdes é mau, ele está defendendo ditador, olha lá, não associa a sua imagem a ele. Parece até os meninos do MBL falando, quando eles criticam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro defende o regime militar. Inclusive o Jair Bolsonaro, que o Nando Moura tanto defende, ele também defende o Pinochet. Nós que acompanhamos o trabalho do Bolsonaro, nós sabemos que o Bolsonaro defende, é um grande entusiasta do Augusto Pinochet, mas o professor Nando Moura, num surto psicótico, disse que pessoas que defendem Augusto Pinochet devem ser execradas na vida pública. Eu queria ver o Nando Moura começar a execrar o Bolsonaro, É típico dos canalhas, ele tem uma, como que eu posso dizer, uma seletividade, Ele tem uma indignação seletiva. Eu tenho que ser execrado da vida pública porque eu defendi o Pinochet. Agora você foi lá e fez vídeo com o Bolsonaro, que também defende o Pinochet. Vamos colocar todo mundo no mesmo saco, Nando Moura? Então, hipócrita. De tanto falar do rapazinho lá, do Felipe Neto e de outros que eu nem acompanho o trabalho, de chamá-los de malacói do hebraico, de garotos espertinhos que estão falando a respeito de assuntos que não entendem, você tornou-se igual a um pateta. Então, o que nós temos que deixar claro sobre Augusto Pinochet? Ditadura é ruim? Ditadura é ruim. Mas comparar Augusto Pinochet a Hitler, colocá-los na mesma balança, ou ainda dizer que os entusiastas de Pinochet são fascistas, é coisa de gente burra, na melhor das hipóteses, idiotas úteis estão cheios aí, ou de canalhas, nós não sabemos até hoje. Às vezes a pessoa se vê confrontada com a ideia, não dá conta de discutir e surta, dá um piti. Augusto Pinochet, que governou o Chile de 1973 a 1990, governou, portanto, aquele país durante 17 anos. E ele matou, salvo engano, em torno de 3 mil e poucos guerrilheiros comunistas. E foi dito pelo professor Nando Moura que a guerra é cultural, que o Pinochet estava errado, que ele não estava na guerra cultural, e que ele matou, e isso é ruim, ele é um assassino, e etc. e coisa e tal. Bom, falta muita coisa de conhecimento aí. Falta muita coisa de conhecimento, não falta muito conhecimento, no caso historiográfico. Pinochet matou? Matou, inegável.
Não tem ninguém aqui negando que ele tenha matado pessoas. Mas o que era para ele fazer naquela época, quando ele assumiu o poder em 73? Em 73, quando Pinochet chegou a assumir o poder, né, com o bombardeio lá do palácio, onde o Allende estava entrincheirado, já havia no Chile uma guerrilha comunista. E esta guerrilha comunista já havia matado em torno de 1.600 chilenos. Nós sabemos que a guerra cultural ela é indispensável. Ela é extremamente importante. A guerra no setor cultural. Só que havia uma guerrilha. A guerrilha começou, e não era uma guerrilha pequena. Foi uma guerrilha que matou 1.600 chilenos. No início, logo dela, ela já matou 1.600 chilenos. Tá? É chamado Movimento de Esquerda Revolucionária. Tá? Inclusive, esse mesmo movimento, em 1989, sequestrou o empresário Abel Diniz. E esse mesmo movimento, Movimento de Esquerda Revolucionária, que é um movimento chileno, tá, que participa do Foro de São Paulo, e existe até hoje. Né? Existe até hoje. Voltando lá. Era para ele fazer o quê? Era para ele falar, não, nós vamos ficar na guerra cultural agora, nós não vamos combater a guerrilha. A guerrilha estava tentando tomar cidades no Chile. Matando pessoas para tal. Né? Para eles fazerem alcançar o objetivo deles, eles precisavam matar pessoas. Estavam matando pessoas. Assim como foi a guerra civil na Espanha, tá? E em vários outros países onde o comunismo chegou ou tentava chegar. Lembrando o caso aqui da América Latina, Cuba. O mesmo processo. E aí era para ele falar, não, agora nós vamos para a guerra cultural. Dá tempo. Numa situação dessa, em que começa uma guerrilha no país, já são mortas de cara 1.500, 1.600 pessoas. Dá tempo de você parar tudo. Não, agora nós não vamos lutar. Nós vamos ficar na guerra cultural. Dá tempo? Não dá. Não dá. Ele fez o que ele podia fazer. E ele combateu a guerrilha. Existe uma diferença entre ditadura reativa e aquela que é um projeto de poder. Pinochet não tinha um projeto de poder hegemônico, nem para o Chile, nem para a América Latina, nem para o mundo. Ele de fato foi um ditador, de fato matou pessoas, torturou pessoas, censurou. Mas eu te pergunto, se ele não tivesse feito isso, como estaria o Chile hoje? Me responda com sinceridade. Como estaria o Chile? Se não tivesse sido Pinochet. E Pinochet de nazista e fascista não tinha nada. Se nós não tivéssemos os militares no Brasil, aqui, entre 64 e 85, com todos esses que eles cometeram, eles também não combateram no campo intelectual. Mas se eles não tivessem combatido a guerrilha do Araguaia, lembrando, estou aqui em Goiânia, no Centro-Oeste, a guerrilha do Araguaia, ela não pegou só o Centro-Oeste, ela pegou uma parte do norte do Brasil também, onde vai passando o rio Araguaia, do Araguaia e Tocantins. Se os militares no Brasil também não tivessem combatido os guerrilheiros, como que nós estaríamos hoje? Como que nós estaríamos hoje? Sabendo que esses guerrilheiros recebiam ordens diretas de Fidel Castro. Se muitos desses guerrilheiros não tivessem sido mortos. Claro, nós sabemos que os militares brasileiros não pegaram todos, não pegaram a maioria, não prenderam chefões. No campo cultural foi um desastre. Mas não tivemos e não temos uma ditadura comunista. Nós temos um regime autoritário hoje, da esquerda, mas uma ditadura comunista ainda não. Graças a eles. E assim foi no Chile também. É uma ditadura reativa. Matou, torturou, assassinou, em torno de 3 mil e pouco. É gente. Mas o que ele era para ele fazer? Era para ele ficar parado, olhando o país, cidades inteiras serem tomadas, e falar, não, agora nós vamos fazer na campo cultural. Então, eu acho o seguinte, na internet, a gente tem um hábito de falar
muita coisa. Inclusive eu já cometi o erro de falar de assuntos que eu não entendo, né? Mas de história eu entendo. É uma das poucas coisas que eu posso falar, né? Eu não posso dar palpite sobre música. Não posso porque eu não tenho conhecimento. Por exemplo, o professor Nando Moura, ele é músico. Eu não entendo nada de partitura. Eu não posso dar nenhum pitaco nesse assunto, porque eu não entendo. Eu não posso dar um pitaco sobre economia. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre a PEC 241, embora ela não tenha nada a ver com esse vídeo, eu não posso dar um pitaco sobre PEC 241, porque não é meu foco de estudo. Eu estudo aqui na Biblioteca Patrística, Escolástica, Filosofia e História. É só isso que eu estudo. Que já é muita coisa, diga-se de passagem, né? Patrística, Escolástica, Filosofia e História, Universal, é muita coisa. Eu não dou, eu estou tentando, né? Eu estou me corrigindo, fazendo esse exercício, de não ficar dando pitaco em relação a tudo. No entanto, que vocês estão me acompanhando aí nas últimas 2 semanas, puderam constatar nas minhas redes sociais, que eu não estou mais falando de assunto que eu não domino, né? Então, assim, o professor Nando Moura, inclusive me disseram que teve um hangout, eu não sei se foi com o pessoal do Terça Livre, com quem que foi que ele fez um hangout recentemente, que eu não acompanho isso, eu não tenho interesse em tretar com o Nando, em discutir com ele, até porque ele não tem conhecimento histórico nenhum, ele é apenas ele é um grande comunicador, mas de conhecimento histórico, de história, ele não entende nada. Então, eu não tenho interesse em acompanhar esse tipo de trabalho, né? Ele disse no hangout recente aí que se eu procurasse ele para pedir desculpa, ele aceitaria. Moura, crie vergonha na sua cara, deixe de ser cretino. Eu não tenho por que pedir desculpas para você, até porque quem está errado é você. E também não estou aqui esperando você pedir desculpa, porque você é canalha, né? Você é antes de tudo canalha. Está prestando um grande serviço para a direita, não sei onde, não sei quando, em espalhar mentiras, né? Então tá aí. Augusto Pinochet foi um ditador, matou. É o que nós podemos dizer de mal necessário? Creio que sim. Uma ditadura reativa. Uma ditadura reativa. Se não tivessem os chilenos um Pinochet, como estaria o Chile hoje? Falar que o Pinochet destruiu a economia do Chile, falar que o Pinochet é odiado pelo povo chileno, é desconhecer o próprio Chile. Eu não preciso ir no Chile para conhecer a história do Chile, assim como eu não preciso estar na Rússia para conhecer a história da Rússia. Basta ler a respeito. E citar fontes da esquerda, The Guardian, dentre outros jornais, como se eles fossem fontes de autoridade, usar textos, no caso o professor Nando citou textos na época, lá da discussão da esquerda, como se eles fossem fonte fidedigna da verdade, é coisa de palhaço, de moleque, né? Garoto espertinho, quer falar de tudo. Filosofia, economia, sociologia, política, arte, religião, história. Aí não entende, né? Não entende. Entra nos campos do conhecimento que ele não faz a mínima ideia do que seja, ou do que ele esteja falando, do que ele esteja dizendo. E me lembrou muito esse comportamento do Nando Moura, guitarrista canalha, o comportamento do Fernando Holliday e Kim Kataguiri. Garoto espertinho, malacói do hebraico, né? O Nando Moura, de tanto ele falar do Felipe Moura, é Felipe Neto, do Felipe Neto lá do YouTube, né? Ele critica o Felipe Neto porque, de acordo com ele, o Felipe Neto fala de assuntos que ele não entende. E, de fato, o Felipe Neto dá pitaco de assuntos que ele não entende, né? O Nando tá certo em relação a isso. Mas aí o Nando começou a querer dar pitaco em relação a em coisas que ele não entende nada. Por exemplo, história. Por exemplo, liberalismo. Por exemplo, a história do liberalismo, do protestantismo e das monarquias liberais do norte da Europa. Ele quis falar de assuntos que ele não entende. E ele acha que o fato dele ter um número grande de seguidores lhe confere
autoridade para falar de tal assunto. Bom, não, falar bem, você fala muito, mas você fala muita merda. Você fala muita merda. Essa do Chile foi uma. Usar as monarquias também do norte da Europa como exemplos para o mundo é outra. Coisa de idiota. Né? Coisa de imbecil. Usar a monarquia da Suécia, da Bélgica, da Holanda como exemplos também, embora não tenha a ver com esse vídeo aqui, é coisa, né, de moleque, de garoto espertinho, malacói do hebraico, que não sabe o que está falando. Né, porque a monarquia é bom. Mas voltando sobre Pinochet, cometeu o mesmo erro. Quis colocar Pinochet no saco dos nazistas e dos fascistas. O mesmo discurso do Fernando Holliday e do Kim Kataguiri do MBL. Só que é o Nando Moura com 900 mil inscritos no seu canal. O canal voltado para o público teen, adolescente. Fala tanto, né, de como é que chama? De Felipe, do menino lá, do YouTube, Felipe Neto e outros patetinhos aí, da Kéfera, que são voltados para o público teen, são patetas. Você tem a mesma coisa, você tem vídeos maravilhosos e você tem fazendo a mesma coisa que eles fazem, falando sobre assuntos que você não entende, principalmente história. Você não entende quase nada de história, alguma coisa você entende, mas muito pouco. Seu conhecimento é muito deficitário, né? Liberalismo, monarquia, não vou nem falar sobre a história do protestantismo também na Europa. Você é um desastre, uma negação, né, Nando? Então, Nando, que vergonha. Cala sua boca, deixe de ser moleque, deixe de querer ser o garoto espertinho, malacói do hebraico, né? Vá falar das suas músicas, vá fazer vídeo do Felipe Neto, que a única coisa que você sabe é falar do Felipe Neto, da Kéfera. Vai lá falar de outros assuntos que você entenda, que você, né, de acordo com você, eu sou moleque, mas quem que saiu gritando aí numa rua do interior de São Paulo, parecendo um louco, balançando os braços, perguntando pro povo o que era malacói do hebraico? Não fui eu, foi você, né? Não fui eu que saí correndo no interior de São Paulo com um coleguinha gravando, balançando os braços, parecendo um doente mental, gritando malacói do hebraico. Não fui eu que fiz isso, né? Não sou eu que estou preocupado com a imagem. Outra, né, Nando? Você fala tanto você falou muito e fala desse pessoal youtuber teen, tanto no seu canal quanto no seu YouTube. E isso é cretinho demais, né, Nando? Você falou tanto deles e do MBL. Você falava, eles estão preocupados com a imagem deles. Eu aqui não estou preocupado com a imagem, com o número de seguidores, com associação de imagem. E aí quando você me ataca, você fala, não associe a sua imagem. Ele defende a ditadura. A mesma coisa que o Fernando Holliday, o Kim Kataguiri, o pessoal do MBL, né, que você tanto critica. A mesma coisa que o Felipe Neto e os youtubers teens do YouTube fazem, né? A mesma coisa. Mas você é um exemplo da direita brasileira. Você é a materialização do conservadorismo. Se isso for a direita brasileira e se isso for o conservadorismo, hein, Nando? Agora pare de parecer bichinha louca. Você pareceu uma bichinha louca gritando lá que o Alexandre é um moleque, não tem papo com ele. Refute com argumentos. Pare de fazer teatro para os seus seguidores. É um grande comunicador. Você é um grande ator. Você é um ator, que de conhecimento você tem pouco ou quase nada. Refute com argumentos. Fala, Pinochet foi fascista, de acordo com você, nazista? Então cite onde. Pinochet destruiu o Chile? Mostre onde. Pinochet é odiado pela população chilena? Mostre onde. Pinochet fez tudo errado? Mostre onde ele fez tudo errado. As monarquias liberais do norte da Europa, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suécia, entre outras, são exemplos para a humanidade desde quando? Mostre os fatos. Pare de ser
ridículo, né? Você está fazendo um papel ridículo. Malacói do hebraico, garoto, né? Malacói do hebraico, garoto espertinho, não sabe o que está falando, parece um pateta, falando de outros assuntos. Principalmente agora, dando a falar de monarquia, de liberalismo, né, e de história. Você lembra, Nando, quando teve uma discussão no YouTube e você foi criticar um outro youtuber, um outro rapaz, um canal extremamente grande também, alguns milhões aí de inscritos, que ele estava dando aulas de história errado, que isso seria um problema para as pessoas, porque quem assiste ele, o rapazinho lá eram jovens, e os jovens não têm maturidade para saber se ele está falando errado ou não. Você está fazendo a mesma coisa, não? Quando você coloca Pinochet no mesmo saco de Hitler, ou ainda que não seja isso, né? Ainda que não seja, querer colocar Pinochet como o satanás da história, você está fazendo o mesmo papel de Felipe Neto, de Kéfera, de Kim Kataguiri, de Fernando Holliday, é o mesmo moleque, só que fala grosso e dá piti, né? Um grande ator, fazendo teatrinho para adolescente que não conhece história e acha que a verdade está na retórica, na oratória e na dialética, quando a verdade não depende da forma nem da facilidade com que a pessoa expressa suas palavras, mas do fato em si, né? É um grande pateta, mais um. Mas você é o símbolo da direita brasileira. Quem sou eu para discordar do Nando Moura, né? Você é o símbolo do conservadorismo da nova direita brasileira. Direita brasileira tá bem das pernas, hein, Nando? Eita. Beijo no coração, Nando. Deixa de ser garoto espertinho, malacói do hebraico. Deixa de ser moleque. E cresce.